real do porquê que eu decidi parar, o que eu sentia, afinal de contas. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção, porque isso aqui é a mais pura verdade, é o que eu senti na pele, não é o que eu vejo as pessoas falando, eu vivi isso. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Lucas Pinheiro, influenciador maromba, com um canal bem bacana, diga-se de passagem. Inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo completo aqui. Parou de usar esteroide por um ano. Um ano. E ele mostra aqui o resultado. Não só do ponto de vista de shape, como que ele ficou, o que ele sentiu também e por que ele decidiu parar. E nós vamos comentar tudo aqui do ponto de vista médico. Você sabe que a ideia aqui não é ficar trazendo picuinha, falando de pessoas, mas falando de ideias. E lógico, sempre que você tiver algum tema dentro da maromba, algum vídeo diferente que você viu que caiba, né, a minha fala médica, você deixa nos comentários e eu vou ler, né? Eu sempre leio os comentários e vou buscar fazer esse vídeo para te ajudar. Tudo bem? Lembre-se, é claro, de deixar também teu like para retribuir aqui e que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas, fazendo com que eu entenda também que esse tipo de conteúdo agrega na sua vida e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá, ó. Tive pressão arterial elevada por um longo período de tempo. Eu negligenciava aquilo. Eu achava que eu estava sendo hipocondríaco, eu não queria acreditar, eu achava que eu era novo demais. E apesar de sim ser algo congênito, a minha pressão arterial, ela com certeza se elevou antes da hora que ela se elevaria naturalmente por conta da minha genética. Então o Lucas Pinheiro, né? Ele parou de usar esteroide anabolizante, gente. Um dos motivos foi porque ele estava com pressão arterial alta de forma continuada, né? Eventualmente você pode medir sua pressão e tá alta, isso não significa que você é hipertenso, mas se você tem uma sustentação desses níveis pressóricos mais altos, aí sim você vai ter o seu diagnóstico de hipertensão, logicamente com um médico competente lhe avaliando. E a gente sabe que a hipertensão é um grande problema, né, que vai causar diversos danos para a saúde, principalmente no longo prazo. Então, em um primeiro momento, talvez não cause sintoma nenhum, você não vai sentir nada, vai ser uma doença ali silenciosa, inclusive é um dos grandes problemas da hipertensão, tanto da hipertensão quanto do diabetes, que muitas vezes são doenças que ficam ali por um tempo e depois começam a causar sequelas graves, né? E aí ele acabou percebendo que isso sim era um problema e que ele tinha que ir atrás, tá bom? Então a pressão arterial foi um dos motivos que ele fez que fez o Lucas Pinheiro parar de usar esteroide anabolizante, lembrando que o esteroide está direcionado diretamente sim com aumento de pressão arterial, que significa que você usando necessariamente vai ficar hipertenso? Não, depende de vários fatores. Dose, tempo de uso, associação com outros medicamentos, suscetibilidade individual. Você vê que ele também tem uma tendência genética, né, uma tendência familiar para ter hipertensão. Da mesma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, na queda de cabelo. Todo mundo que vai ficar careca? Não, mas tem gente que usa bem pouquinha coisa, já fica quase careca, e tem gente que usa muita coisa, às vezes nem fica, né? Mas o dano à saúde cardiovascular, por múltiplos motivos, vai acontecer uma hora ou outra. Logicamente que tem pessoas que vão ter mais suscetibilidade e outras menos, beleza? Acontece por causa da utilização de esteroides anabolizantes, eles vão acelerar o processo, sim, de problemas congênitos que muitas vezes você iria vir a ter de qualquer forma, mas às vezes um tempo depois. Eu sentia dores nas nucas, que é engraçado ou trágico, porque até mesmo o que o Joe Asterix falou que ele sentia antes de partir. O Joe Asterix, pra quem não sabe, é um gringo que recentemente sofreu um aneurisma cerebral, também era usuário de esteroides anabolizantes. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre o falecimento do Joe, né? Foi um caso trágico no meio maromba, mas que traz algumas reflexões, né? Tem um vídeo completo, depois você vai assistir, tá bom? Além disso, me sentia cansado, me sentia exausto o tempo todo, sentia que meus treinos não rendiam mais, muitas vezes eu tinha que parar exercícios, simplesmente porque eu tava sem fôlego. Isso era extremamente frustrante, porque eu sentia que eu não conseguia mais dar o meu melhor dentro da academia, não porque eu tava com preguiça, mas porque eu não tinha capacidade cardiorrespiratória de fazer aquilo, eu sentia que tinha algo errado. É muito comum, né? Muito comum 1.5. É muito comum o indivíduo pesadão, né, se sentir cansado o tempo todo. E se você vê, né, alguns atletas falando mesmo, né, em algum podcast, alguma coisa, você vê que eles são ofegantes o tempo todo. Por quê, gente? Isso daí, uma das explicações, né, tem outras possíveis explicações, é uma insuficiência cardíaca. O coração dele não tá funcionando direito. Isso daí que ele não funciona direito, não bombeia do jeito correto o sangue, né? Então a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado e não achar que algumas coisas são normais. A gente acaba normalizando porque às vezes a gente está em volta de pessoas que têm aquele mesmo problema, né, em diversas áreas da vida, e a gente não entende que aquilo ali é uma coisa patológica se a gente fosse comparar com um indivíduo saudável. Eu senti meu coração batendo muito forte. Foco na tua inspiração, vambora, confia em mim, vambora. Isso aí, vambora. Isso é assustador. Na época eu pensava, eu tenho 27 anos de idade, 26 anos de idade, e eu tô sentindo essas coisas, isso não pode ser normal. Sensação. Imagina ele com 60 anos, se ele não tivesse mudado a cabeça, né? Realmente é diferente, gente. Tem que ter essa noção. Às vezes você com seus 20 e poucos anos, você tem uma mentalidade.
Mas quanto mais velho, mais sábio você vai ficando e mais valor você vai dando a outras coisas. Pode ter certeza, eu passei por isso, eu vejo muita gente passando por isso. E assim, beleza, eu poderia falar por mim, mas eu não vou falar só por mim, eu falo por todos os pacientes que eu já atendi, pelas pessoas que eu já convivi dentro desse meio. Gente, a cabeça muda. Então a gente não pode simplesmente pensar que vou acelerar agora e pronto, tanto faz o futuro. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso daí também não é só relação esteroide anabolizante, não. Você vê também muita galera jovem querendo abusar de álcool, drogas, outros tipos de coisa, e a gente sabe que isso daí é uma coisa inconsequente. Então vamos ter mais maturidade, vamos tentar pensar no futuro também. De não saber o que estava acontecendo me gerou uma descarga absurda de ansiedade. Comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ter ataques de pânico porque eu achava que eu tava morrendo. Eu tava num processo que precisava ser direcionado. Mano, eu entendo que... Então ele também teve ataques de pânico. Eu já tive alguns pacientes, não foi um, não foi dois, alguns pacientes que já tiveram crise de pânico, usuário de esteroide anabolizante. Mas assim, não pode atribuir diretamente ao esteroide anabolizante, né? Mas o esteroide anabolizante pode piorar esse processo de ansiedade. Então o cara que já é ansioso fica mais ainda e pode ter mais facilidade de ter uma crise de pânico. Eu não tô dizendo que foi o esteroide que causou, mas talvez ele tenha auxiliado dentro desse processo. Porque quando a gente vai ver a questão do pânico, às vezes tem um ambiente todo ansiogênico por trás, né? Meus pacientes, né, não utilizam, por exemplo, trembolona, né, e é um esteroide que acaba sendo algo que as pessoas do meio underground utilizam e que acaba causando mais prejuízo ainda dentro do processo de ansiedade, né, irritabilidade também, às vezes até agressividade, beleza? Mas, eventualmente, tem alguns pacientes que vinham usando, tiveram esses relatos e a gente vê que realmente é um negócio bem punk. Quando eu digo isso pra vocês, eu tava literalmente colocando na balança o que valia mais naquele momento. A minha carreira, a minha imagem, aquilo que botava dinheiro no meu bolso e comida na minha mesa, ou a minha saúde. E foi quando eu decidi que eu precisava procurar ajuda. Lucas, quando chegou conosco, era um paciente hipertenso, onde tinha várias complicações do uso de anabolizantes. Uma vez que eu tava com meus... E assim, gente, ó, você vê que o Lucas Pinheiro, ele tinha noção do que ele tava fazendo, né? Ele entendia que ele tava trocando estética por saúde. Não. Estética por saúde. Saúde por estética, na verdade, né? Olha aqui a confusão que eu fiz. Saúde por estética. Então, ele entendia. Já outras pessoas não entendem. Elas acham que estão utilizando de forma saudável e vão tentar relativizar. Ah, mas o que faz mal mesmo, Gabriel, é álcool. O que faz mal mesmo é XYZ. Tem até gente que fala que é vacina de não sei o quê. Gente, tanto faz o que acontece a vacina X ou Y, o que é que o álcool faz. O importante é você entender o risco que você está submetendo à sua intervenção X aqui. É lógico que você tem que se preocupar com o ambiente externo, mas o ambiente externo que você faz, não o que o outro faz. O que o outro faz ou deixa de fazer, não faz o que não torna o que você faz menos ou mais saudável. Não tem nada a ver. Você tem que olhar para você. O que é que você pode fazer para melhorar a tua saúde? E a gente sabe que o uso de dose suprafisiológica por longo período vai piorar a saúde em maior ou menor magnitude. E é lógico, se você faz coisa por conta, de forma desmedida, sem orientação médica, vai ser muito pior. Isso aí é uma coisa óbvia. Inclusive, o Lucas Pinheiro acabou também tendo uma atitude gigantescamente inteligente, que foi procurar um médico para avaliar ele. E entender realmente como é que tá a saúde dele. Porque ele, no caso, ele acabava tendo sintomas e se percebendo com problema. Mas muitos dos usuários de esteroide, às vezes não tem sintoma, ou às vezes nem percebem esses sintomas, é um negócio meio sutil, e acaba levando por longo prazo, até ter um problema mais grave, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse tato. Inclusive, se você é médico, que quer se aprofundar sobre esse tipo de assunto, no cuidado com o usuário de esteroide anabolizante, que é um público muito específico, realmente, para tratá-lo com assertividade e segurança, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Se você quer se aprofundar sobre tudo, sobre esse universo anabólico, te convido também a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Vou deixar os dois aqui na descrição. Um material bem completo, gente. Você consegue ver ali desde reposição até principais esteroides, efeitos colaterais, tudo tá no e-book também, tá bom? Um e-book bem completo mesmo. Os exames feitos e na mão e com todo o meu direcionamento em relação a medicações, eu decidi que eu queria tirar aquele tempo pra focar na minha saúde. Eram 8 anos usando esteroides, competindo, focando todas as minhas energias no bodybuilding. Eu decidi que eu queria migrar, eu queria poder pegar essa mesma energia, sentir essa mesma chama de motivação que eu sentia na minha vida relacionado ao bodybuilding, mas em outra área. Eu queria me reencontrar. Foi um processo e não aconteceu da noite pro dia, lógico. Mas hoje eu me sinto 1 milhão de vezes mais realizado. Parabéns, Lucas. Parabéns, Lucas. Eu realmente vejo isso como uma coisa muito bacana. Então você vê, né, que às vezes as pessoas, elas pegam e colocam todas as cartas em um local só. Ah, vou focar 100% nisso. Tá, mas isso daqui realmente te traz o que de retorno, né? Porque uma coisa é um cara, por exemplo, que vai viver disso. Outra coisa é um cara convencional que quer ficar só mais forte pra impressionar as mulheres ou pra se sentir bem mesmo. E às vezes, gente,
O se sentir bem também é, por exemplo, ter a tranquilidade de acordar e não precisar ficar se aplicando direto. Acordar e não ficar com medo de ter um ataque cardíaco. Às vezes você não se sente bem utilizando esteroide. Você se sente bem olhando no espelho. Mas quando você vai ver realmente a tua percepção, você se sente muito agitado, muito irritado, não dorme bem. Tudo isso do abuso de esteroide anabolizante. Não tô falando que qualquer uso vai causar isso não, tá bom? Mas acontece demais. É muito comum o indivíduo perder a qualidade de vida por conta do abuso desnecessário de esteroides anabolizantes, muitas vezes associado a um contexto de polifarmácia com várias outras drogas, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Encontrei e hoje eu me sinto mais saudável do que nunca. Como foi o corte de esteroides? Não foi simples, tá? Ele foi gradual. Eu não simplesmente cortei tudo de uma vez. Eu primeiro cortei todos os outros compostos que eu tava usando na época, se eu não me engano era Primobolan e NPP, junto com texto, não vem ao caso na realidade. Mas a primeira coisa que eu fiz foi cortar tudo que não era testosterona e diminuir minha dose de testosterona para 250mg. É claro que isso não é uma dose de TRT, eu ainda me mantinha ali a nível superfisiológico. Eventualmente, depois de 2 meses, eu desci para 200mg e depois de 1 mês, eu desci para 150mg. E foi aí que a minha testo começou a bater nos exames entre 800 e 900 nanogramas por decilitro. E eu comecei a me manter em um nível fisiológico, dentro da normalidade. Claro que Então vamos lá, gente. O que aconteceu? Ele foi reduzindo a dose gradualmente, né? Eu acredito que o médico dele fez esse manejo, onde a gente sabe que se o indivíduo está usando há muito tempo, se a gente corta de uma vez, a gente pode causar um crash hormonal que vai causar o quê? Redução de libido, fadiga, indisposição, o indivíduo vai ficar totalmente para baixo, humor deprimido. Então, às vezes, é interessante, é inteligente fazer essa redução gradual de dose. É todo mundo que vai precisar? Não, mas geralmente o usuário crônico eu tendo a fazer isso, né? Então ele começou ali colocando ali 250mg por semana, reduziu para 200 e depois ele botou para 150, né? Uma dose 100% fisiológica seria 100mg por semana. É claro que cada pessoa tem a sua individualidade e a gente tem que ter algumas minúcias na hora de escolher isso daí, porque ele quis botar ali no limite superior, né? Mas em frente ao risco que ele estava se submetendo antes, o que ele está utilizando agora é bem menor, né? Embora, né, se ele está com essa faixa de 800 a 900, talvez seja em alguns momentos ou no momento da coleta, em outros momentos ele esteja suprafisiológico, mas enfim, né, isso aqui não vem ao caso. Eu precisaria ver direitinho, a necessidade de testosterona pode variar de acordo com o indivíduo, né, de acordo com o metabolismo do indivíduo, por isso que a gente precisa do exame laboratorial para avaliar se vai ser necessário deixar mais espaçado ou menos espaçados as aplicações. A gente tem aquela noção de que mais ou menos 100mg de deposteron ou 200 a cada 2 semanas seria o fisiológico, mas tem pessoas que vão precisar com uma aplicação mais frequente e outras menos frequente, tá? A gente tem que ter esse cuidado, tá bom? E ainda através da utilização da testosterona exógena. E novamente ressaltando, eu não sou natural, nunca serei natural, não porque eu pararei de usar ou não pararei de usar, mas porque eu não consigo colocar o título de natural para uma pessoa que usou esteroides anabolizantes por tanto tempo, e isso ainda reflete no meu físico. Eu não consigo. A gente tem que ter essa noção. O esteroide anabolizante, ele ajudou o Lucas a construir o físico dele. Não que o esteroide anabolizante fez o físico dele, a gente tem que ter essa distinção. Mas ele não pode se dizer natural. Ah, sou natural. Será que ele alcançaria, com esse mesmo tempo, esse físico que ele está hoje, sem ter utilizado o esteroide? Possivelmente não. A gente sabe que o esteroide fez parte da construção do físico dele. É lógico que ele perdeu parte, ele vai até explicar. Eu conseguiria dormir comigo à noite se eu não viesse aqui e falasse pra vocês toda a realidade. Se você quer saber mais sobre todo o tratamento que eu fiz durante aquele período, medicações que eu uso, eu fiz um vídeo quase 1 ano atrás, quando esse processo estava começando, falando sobre tudo que eu senti de colaterais por conta da utilização de esteroides. Então esse vídeo vai estar linkado na descrição, tá aparecendo aqui na tela. Eu não tô seguindo a nova onda natural do momento. Eu já tava fazendo isso muito antes da onda natural do momento, falando a realidade pra vocês. E lembrando que esses colaterais que eu acabei de mencionar são apenas os mais agressivos. Apenas não, né? São os piores que eu vivi. Mas fora isso, temos também acne, temos oleosidade de pele, retenção de líquidos, queda de cabelo, que me gerou calvície e eventualmente. E às vezes a pessoa tá querendo utilizar para um uso estético, né? Principalmente mulheres. Aí a mulher fica papocada de espinha com o cabelo caindo, né? E ainda parece barba. Poxa, isso aí é estética? Não é, né? Então mulher, principalmente, menos é mais. Às vezes o caba fica careca, ele não liga, mas a mulher geralmente fica muito preocupada com isso, né? Mas assim, se você tá pensando em estética, gente, vai ter esses colaterais aí de forma desnecessária, talvez não valha muito a pena, né? E muitas das coisas vêm por causa do quê? Do abuso de dose. É lógico, por exemplo, que a alopecia, a queda de cabelo, às vezes também depende muito da genética. Tem gente que com pouquinha coisa, o cara já vai ficar quase que careca, né? Então, às vezes, entender sua genética e ver as suas limitações. Claro que tem alguns tratamentos também. E no caso dele, ele já foi pro transplante capilar, né? Eu até fiz um transplante capilar. A lista de colaterais que eu vivenciei ao longo dos anos, sendo totalmente sincero e transparente com vocês, é bem longa. Vambora! 10 segundos, Mantém, vamos! Vambora, Lucas, vamos! Essa foi a primeira vez que eu fiz uma ergospirometria, um exame voltado a definir como está o seu VO2 atual, ou seja, sua capacidade cardiorrespiratória, sua oxigenação. A primeira vez que eu fiz, como vocês podem ver, foi tensa pra caramba. Vambora, Lucas, vamos! 10 segundos, Diego, vamos! Inspira pela boca, você expira. Vambora, vambora, vai passar, tranquilo, isso aí. É foda. Muito foda.
Eu percebo ponto só merda. E a grande vantagem aqui, Lucas, é que a gente consegue tratar precocemente, entendeu? Então eu tô diminuindo o dano pra você e às vezes permitindo que você não tenha uma evolução desfavorável. E essa foi a última vez que eu fiz uma ergospirometria. Isso, é isso mesmo. Ele tá tentando prevenir, né, que ele tenha uma evolução mais desfavorável com desfecho mais grave. Então é isso que ele tá fazendo. Ele tá vendo como é que tá condicionamento cardiorrespiratório. Ele também fez um ecocardiograma com strain, ele vai até falar posteriormente. Então ele viu que tinha um dano e aí ele orientou. Provavelmente ele disse, Lucas, é isso aqui. O Lucas já entendia o risco e ele viu o custo-benefício para ele e entendeu que a longevidade é mais importante. Mais ou menos um mês atrás, gente. Durante esse período, eu fiz 4 avaliações. Eu tava praticamente fazendo uma a cada 3 meses, que era como o meu acompanhamento médico com o Dr. Alexandre e o Dr. Luciano deveriam ser. Como vocês podem ver, minha performance foi top. O seu strain ele saiu de 14.9 saindo para 21.2 e a sua capacidade cardiopulmonar saiu de um VO2, onde tinha uma capacidade muito fraca, perceptível, passando a ser uma capacidade excelente, mostrando que esse atleta realmente começou a tratar a insuficiência cardíaca estabelecida, esse déficit que esse coração tinha, que estava passando já com sinais, que para o bodybuilder ele acha que isso é normal. O anabolizante ele tem o seu benefício, mas ele tem que ser muito bem indicado no tempo correto e na dose correta. O uso desse anabolizante de uma forma indiscriminada, realmente os danos são muito graves ao sistema teu cardiovascular. Sim, gente, como vocês Diz tudo. É isso aí. A gente sabe que o esteroide vai causar um dano maior e menor grau. E a gente vai ter que sempre ter o quê? Tem avaliação clínica e laboratorial e com outros exames complementares periódicos. Então o usuário de esteroide ele pode pegar e utilizar achando que tá de boa? Não tá assistindo nada? Tranquilo, mas você pode estar com problemas. Então a gente vai ter que fazer exames de imagem, exames laboratoriais com certa frequência. É chato? É chato, mas você prefere o quê? Fazer um negócio mais chato, mas que vai te dar um pouco mais de segurança, ou uma coisa totalmente jogada que você tem certeza que vai se ferrar? podem ver, eu tava bem pra caramba. Foi a velocidade máxima necessária pro exame e consegui dar o meu máximo sem passar mal, sem ter ataque de pânico. Da primeira vez parecia que eu ia morrer, sério mesmo, não conseguia respirar. Então, o meu cardio melhorou 1.000.000%. Alguns fatores que influenciaram nisso foi, obviamente, a perda de peso drástica, né? Eu perdi 13 quilos e sobrepeso é sobrepeso, não importa se é sobrepeso derivado de massa muscular ou de gordura. Você vê que o Lucas perdeu 13 quilos de peso, né? Vem misturado aí outras coisas. Ele não sabe exatamente como foi a composição corporal exata do que ele perdeu, mas possivelmente grande parte de massa muscular, né? Porque ele parou de usar doses bem altas de esteroide. Mas você vê que ele vai mostrar que ele ainda fica com um físico bem acima da média, né? E assim, gente, às vezes o indivíduo tá com medo de parar de usar esteroide e perder totalmente o físico. Quem é que perde totalmente o físico quando para de usar esteroide? Quem não treina direito. Então, assim, o cara para de usar esteroide, aí começa a não fazer a dieta, começa a não fazer o treino e aí perde tudo. Uma pessoa que treinou, que treina e que continua fazendo as coisas, consegue manter boa parte dos seus ganhos. É claro que o Lucas perdeu muito, né? Porque ele era gigante, usava muita coisa. Mas às vezes o cara que usa muito menos e nem é tão grande, ele vai perder quase nada. Né? Vai perder quase nada, pouca coisa, né? São variações, às vezes, do físico dele que só ele percebe, as outras pessoas não, tá? Então, a parada de esteroide, quando é feita de forma correta, adequada, não vai fazer você perder tudo, não. Tá? E você vai ter mais saúde, até para eventualmente conseguir restabelecer diversos parâmetros, né? E aí você decidir com mais cautela, né? Com mais prudência o que é que você quer fazer daqui para frente. Eventualmente voltar a usar? Talvez, se você achar que vale a pena, né? Ou simplesmente seguir sua vida normal. A gente não sabe também, por exemplo, o que é que o Lucas vai fazer daqui para frente com certeza. Ele também não tem como garantir. Vai causar estresse no seu coração, porque o seu coração precisa trabalhar mais para conseguir bombear e nutrir sangue para aquela região. E eu, naquela época, ali com 115, 116 quilos, não tava nada bem condicionado. Claro que muito disso foi por conta da minha falha, que eu não trabalhava cardio da maneira que eu deveria fazer mais HIIT, alta intensidade, não trabalhava dessa forma, fazia um cardio muito fraco. E para um cara daquele peso, eu deveria ter trabalhado mais o meu cardio. E é outra coisa que a galera não faz, né? É fazer o cardio com intensidade. Então, às vezes, o cara é pesado, ou o cara tá querendo fazer o cardio ali só pra dizer que faz, e aí fica ali andando na esteira com velocidade minúscula, né, só olhando pro celular. Isso daí não vai te dar condicionamento cardiorrespiratório. Tem que ter intensidade, cara, tem que ter intensidade. Precisa ser um HIIT sempre, o de alta intensidade? Não necessariamente, né, um cardio moderado a alto, com uma frequência relativamente boa, né, beleza, vamos fazer ali meus 30 minutos de cardio por dia, né, 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, mais uns 2 hits de 15 minutos, já resolveria muito o problema da maioria das pessoas? Resolveria. Lógico que a necessidade sua é individualizada mediante a sua consulta com seus profissionais, né, com os profissionais que estão lhe acompanhando, que vai depender ali de uma junção de coisas. O nutricionista, o médico e o treinador. Segundo ponto foi o corte de esteroides anabolizantes. É lógico, né? Cortando os esteroides anabolizantes, eu também perdi peso, diminui o estresse cardíaco por conta do corte de esteroides, e isso também impactou drasticamente nos meus resultados. E terceiro, e um dos mais importantes, o tratamento que eu fiz e as medicações todas que foram utilizadas durante esse processo pra gente conseguir reverter esse quadro com o Dr. Alexandre e o Dr. Luciano. E o que mudou na minha rotina? E no caso, gente, o que aconteceu? O Lucas, ele conseguiu
melhorar bastante o quadro de saúde dele, mesmo usando o esteroide por muito tempo, né? A gente sabe que o coração dele já estava sofrendo bastante, já estava sintomático, né? Possivelmente ele não tenha recuperado 100% pelo menos da arquitetura cardíaca, mas pelo menos os sintomas e muitas coisas ali foram melhoradas, e ele não fez disso baseado somente na retirada dos esteroides, ele precisou fazer um tratamento específico com medicamentos, né, para reduzir esse remodelamento cardíaco, né, e tentar fazer com que o coração dele voltasse a funcionar normalmente, né. Então ele fez o quê? Cardio. Ele fez o tratamento e ele tirou o fator causal. Porque imagina que ele fizesse só o tratamento e mantivesse o fator causal, que são os esteroides em doses altas. O que isso daí iria impactar? Iria talvez ficar elas por elas. Então talvez ele não progredisse tanto, mas ele iria continuar tendo agravo de saúde. E é o que muitos fisiculturistas acabam fazendo, né? Então os caras que são mais conscientes, eles acabam tratando esses problemas, utilizando medicamentos, por exemplo, para insuficiência cardíaca, mas continua atacando o pau ali no esteroide. E aí não tem jeito, né? Vai eventualmente complicar. Rotina, basicamente nada, eu continuo sendo atleta, mesmo não competindo. Ainda vivo e faço minha dieta normalmente, tomo meus suplementos normais, me alimento de maneira saudável. Claro, sem muito estresse, de vez em quando eu dou uma saída, quando eu quero dar uma saída, quando eu não tô num protocolo muito estrito, mas a minha dieta continua basicamente... Você vê que ele continuou com o quê? Com a vida de atleta, gente. Não é porque eu não paro de usar esteroides que agora eu vou... agora sim, vou viver, vou curtir, vou viajar. Não, cara. O perfil do cara que usa esteroide anabolizante, que vai ter o mínimo ali de manutenção dos ganhos, é o cara que treina e faz as coisas direito. O cara que usa só pra carnaval, pra essas coisas, vai perder tudo mesmo. Vou ser sincero. O cara que usa só pra isso vai perder tudo. E nem era pra estar utilizando. Vou logo ser sincero aqui, não tem sentido, né? Comenta aqui se você conhece esse tipo de gente, né? Usa só pra carnaval, pra micareta, pra coisa. E não treina direito no resto do ano. Rapaz, isso daí é o pior tipo, cara. Porque ele extrai muito colateral, pouco resultado e depois perde tudo, né? E aí fica todo ferrado, reclamando e ainda fala mal. De quem é fitness, realmente de verdade, né? Continuo extremamente bem balanceado. E como é que eu tô de shape, manos? Bom, esse era meu shape antes de parar com a utilização de hormônios, tá? Isso daí era 100% Vamos colocar aqui pra você conseguir ver direitinho. atleta, um shape com off-season, um shape com sessões voltadas ao corte, que eram as minhas preparações para campeonatos. Esse era o auge do meu físico, onde eu ficava mais seco, mais denso, mais rasgado. Vocês podem ver um físico extremamente agressivo. E esse sou eu, muito pesado. Agora já no auge do off, uma média de 117 quilos. Muito pesado mesmo. Isso foi no auge do meu maior volume de todos, 117 quilos no meu off-season. Bacana. E isso aqui, manos, é atual. É como tá o meu físico atual, com basicamente 15 quilos a menos. E você vê, gente, que assim, ele tem um físico muito acima da média, né? O Lucas, mesmo assim, tem um físico muito acima da média. Ele não é um cara qualquer, né, que você vê treinando. Então, ele é um cara que realmente se esforçou a construir um físico sólido e mesmo parando esteroide há um ano, consegue manter essa qualidade. É uma coisa que todo mundo vai conseguir? Gente, eu vou ser sincero, não, ele também tem uma genética bacana, né? Tem uma genética bacana e tem muita disciplina, tem conhecimento. Então, não é um negócio tão simples, não. Menos 14 quilos a menos do físico que eu me mantinha no meu peso mais alto, tá? Mas se eu for comparar o meu físico atual com 100, 101 quilos, eu tô praticamente no mesmo peso que eu competia. Então essas duas imagens aí na tela, eu tô exatamente com o mesmo peso corporal, mas com posições corporais totalmente diferentes. O que isso significa? Que aqui na esquerda eu tinha muito mais massa muscular, muito mais densidade muscular, ou seja, muito menos gordura. Já aqui na direita eu tô com um percentual de gordura mais alto, mais retenção de líquidos, menos quantidade de massa muscular, e isso faz com que eu tenha a mesma... Mas assim, ele tem a mesma... ele tem menos, né, músculo, mais gordura e mais retenção de líquido, mas tem um shape melhor do que 90% da galera que faz um bocado de coisa. Então ele tá de parabéns, inclusive é um vídeo muito bom, achei muito bacana o vídeo do Lucas, eu gostei demais, de verdade, eu já acompanho o canal dele, eu vejo alguns vídeos e vejo ele desde a época que ele tava lá nos Estados Unidos, tentando crescer, e é bem, assim, satisfatório ver que uma pessoa cresceu, uma pessoa realmente venceu na vida, tá vencendo e tá fazendo um bom trabalho, né? E fica aí a reflexão, gente, mais um caso, né, de uma pessoa que parou de usar esteroide, tá se sentindo melhor, tá se sentindo mais tranquilo, né, ele vai até comentar aqui, vamos até ver aqui em relação se ele fala, também em relação à cabeça dele. Sim. Balança nem sempre é tudo. Hoje eu me sinto muito bem com o meu físico e apesar... Vai falar aqui pra gente terminar. Obviamente, na cabeça de muitos de vocês, especialmente jovens, né, que tem aquela coisa toda de que um shape bom é só o shape que é o cara do Olímpia. É o padrão que foi criado hoje pra nossa sociedade. É por isso que a gente vê cada vez mais falsos naturais surgindo na internet. Sabe por quê? Porque hoje o falso natural, ou o cara que vai botar cara na rede social, ele sabe que com o shape mediano dele, se ele dizer que ele é natural, as pessoas vão, nossa, que shape incrível, porque ele é natural. Mas se com aquele mesmo shape ele dizer que ele é hormonizado ou admitir, o pessoal vai estar cagando. Pois é, e assim, a gente vive em um mundo de ilusões, de filtros de Instagram, de personagens de rede social. E às vezes a gente quer ficar igual o fulaninho da esquina, mas o fulaninho da esquina nem é igual a ele, de verdade. Ele é muito inferior e assim, não adianta a gente ficar se comparando com os outros, ficar com essa pilha, gente. É o que eu falei pra você, né? Com a idade, com a maturidade, isso daí vai começando a entrar dentro da nossa cabeça e a nossa
nossa atitude muda, pode ter certeza. E é o que aconteceu com o Lucas também, mas eu acredito que o Lucas tenha sido sempre consciente. É um cara que realmente sabia, né, que estava submetendo ao risco, não é um cara que foi totalmente inconsequente, né? Tanto é que depois ele procurou um médico, bacana. Porque pouco importa. O que mais tem é shape top hoje, não é mesmo? Porque foi criado esse padrão Olímpia. Se você não é igual a um cara top Olímpia, dane-se você. Esse é um dos motivos pelo qual muitos falsos naturais vêm surgindo. É um reflexo do que hoje é exigido para que você seja impressionante nas redes sociais. Por isso que eu digo, gente, shape não faz carreira. Pelo menos não na vida de quem não é 100% atleta e tá lá no topo do Mr. Olímpia. O que faz carreira é a sua personalidade, é o que você tem a oferecer ao seu público, é o conteúdo de valor que você cria e coloca nas suas redes para que você, através deles, mude vidas. É isso que eu venho fazendo na internet há 8 anos e é exatamente por esse motivo que hoje eu continuo aqui, mesmo tendo um shape inferior. E graças a Deus. É isso mesmo. Parabéns aqui pro Lucas. É isso, gente. É assim, precisar ter um físico acima da média, super atlético, ninguém precisa, né? Pra quem quer trabalhar no meio, é legal ser forte, é legal ter um físico bacana, mostra um zelo pelo seu trabalho, mostra. Por isso que eu treino, é por isso que eu treino, eu gosto de treinar, eu gosto de estar. Mas assim, eu me preocupo com a minha imagem justamente por isso. Mas eu preciso ser gigante, eu preciso ser um mamute? Não preciso. Isso não paga minhas contas e assim, o meu maior, né, trunfo é o meu conhecimento. E a coisa que eu consigo mais transmitir pra vocês, gerar valor, é o conhecimento. O meu shape, ele pode até abrir algumas portas em algum ponto, né? Você ficar, uma inspiração e tal, né? Mesmo o médico consegue, beleza. Mas é o de menos, é a minha menor conquista e é uma coisa que, assim, não é o que vai fazer a diferença na sua vida, mas o que eu passo de conhecimento eu tenho certeza que faz. Por isso que eu sempre peço pra você deixar teu like. Inclusive, né, um dos problemas grandes aqui que o Lucas teve foi a parte cardiovascular, e eu fiz um vídeo completo, mostrando passo a passo por que o esteroide pode interferir na saúde cardiovascular e como você consegue fazer para corrigir esse problema. Te espero lá e um grande abraço.